Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Só os homens agora. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eita, fraco demais. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Ah, melhorou. Melhorou. Abra sua Bíblia comigo. O livro da criação, o livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 1. E vamos ler alguns versículos, amém? Pastor Paulo, David, se puder, põe aqui a Ana Clara já está tratando disso, né? O pastor Paulo, ele ministrou uma oração sobre a família, sobre os lares, sobre os pais, sobre as mães, sobre os filhos. E o Senhor, irmãos, ele ministrou também exatamente nesse mesmo sentido em relação à palavra do Senhor, amém? Hoje vai ser um pouco meio que junto e misturado, que o Senhor colocou em meu coração e eu gosto de transmitir, amém? Se eu falar palavras erradas, me perdoa, tá? Livro de Gênesis, capítulo de número 1. E vamos ler do versículo 27 em diante. Todos acharam? Amém? Então nos diz assim a palavra do Senhor. Criou Deus, pois o homem à sua imagem e semelhança, e assim Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteje pela terra. O versículo de número 28, irmãos. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amém? Pode baixar só um pouquinho, Ana. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Gratos a ti, Senhor, por tudo que o Senhor já tem ministrado em nosso meio, em nosso coração, Deus, na nossa mente, Senhor, transformando assim, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, o nosso entendimento. Pai, perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Pai, que a tua palavra, Senhor, venha penetrar nas nossas almas, Senhor, e fazer assim, Senhor, a mudança que deve ser feita, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje culto denominado culto dos homens, culto dos varão, amém? Tudo que eu disser, irmãos, tudo que eu falar, vai ser direto ao homem, tá? Então você, mulher, hoje, não vai ouvir muita coisa aos vossos respeitos, mas eu quero direcionar, irmãos, esta palavra a você que é homem, a você que é pai, a você que é esposo. Essa palavra é para você. Deus colocou no íntimo do meu coração, e eu tenho a certeza que Deus, se falou comigo, vai falar com cada um dos irmãos, amém? Então as mulheres vão ter o culto das mulheres, e também vai ser ministrada uma palavra para as mulheres, amém? Livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, irmãos. E é nesse versículo que eu quero me prender, aonde diz a segunda parte, a parte B do versículo 28, sobre o domínio. Deus disse: dominai sobre as aves, sobre os peixes, sobre todo ser que rasteje. Mas não é segredo para ninguém que o homem, ele é tratado e ele é falado na Bíblia,
E diga de passagem, não só uma vez, mas de várias vezes, a Bíblia fala sobre o homem, né? A Bíblia nos fala da criação do homem, Adão. A Bíblia nos fala também que o Adão, ele é o primeiro Adão. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 45 em diante, Paulo ele vai dizer também sobre a figura de Jesus Cristo, como segundo Adão, que nos resgata do lamaçal do pecado e nos traz de volta a intimidade com o Senhor. A Bíblia também fala que nós homens, nós somos o cabeça do lar, o cabeça da casa. A Bíblia também, irmãos, vai nos relatar diversas passagens que retratam e falam sobre alguns homens que foram ousados e usados pelo Senhor. A Bíblia nos fala, irmãos, que o homem ele está presente em muitas coisas. O homem, irmãos, ele está presente basicamente em tudo, porque a Bíblia ela segue um princípio, e a criação ela é o princípio, e ela fala do homem. A Bíblia, irmãos, ela é seguida por um princípio, e eu quero seguir esse princípio hoje. Veja bem, irmãos, é um texto que o Senhor colocou em meu coração, que diz: dominai, dominai. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele me impulsionou a ir para o lado do casamento. Não sobre o domínio de possessão de marido e mulher, não é isso. Nós já vamos entender. Deus, irmãos, ele criou todas as coisas. E eu li, irmãos, essa passagem e eu vi e entendi na seguinte forma: Deus, irmãos, ele cria os céus e a terra, e ele cria com perfeição. Deus cria, irmãos, todas as coisas com perfeição. Sim, certo? Ou errado? Certo? Deus cria tudo perfeito. E o texto vai dizer, irmãos, que Deus, ele entrega. Versículo 28, Deus entrega toda essa criação, toda essa plenitude daquilo que Deus havia criado, ele vai entregar agora a um homem. A um homem. Tudo que é perfeito, Deus agora dá uma incumbência a um homem. Não apenas, irmão, só de cuidar, mas também de dar nomes. A Bíblia fala que Deus incumbiu a Adão a de dar nomes também. Então, irmãos, tudo que Deus havia criado, ele confia agora em um homem. Um homem. Tudo que Deus havia criado, ele é perfeito. E agora ele entrega na mão de um homem. Eu entendo aqui, irmãos, que o domínio, ele não está mente só relacionado sobre aos peixes, às aves, mas ele também está relacionado ao zelo, ao cuidado. Ele está relacionado, irmãos, ao zelo e ao cuidado do que Deus havia feito, do que Deus havia criado. E então ele dá agora todo o domínio ao homem. Deus, irmãos, ele fala que o homem, ele é a coroa da sua criação. Deus olha para o homem, irmãos, e vê que ele é perfeito. Deus, ele vê e diz: o homem passa a ser a coroa da criação. Nós sabemos isso, nós lemos isso N vezes. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele falou em meu coração de zelo, de cuidado, de tudo aquilo que ele tem dado a Adão, de tudo aquilo que ele deu, tudo que era perfeito. Agora, irmãos, ele passa o domínio para um homem. Para um homem. O Espírito Santo, irmãos, falou em meu coração que tudo aquilo que ele nos deu, tudo aquilo que ele te deu como homem, se nós estamos cuidando, se nós estamos zelando com aquilo que o Senhor nos deu. O pastor Paulo, irmãos, ele ministrou uma oração, irmãos, muito bem aplicada. Este zelo e este cuidado, irmãos, que aqui agora Adão tem que ter com aquilo que Deus criou, irmãos, é o mesmo zelo e o mesmo cuidado que eu e você temos que ter. Ah, presbítero, ter em quê? Deus, irmãos, ele cria tudo perfeito. A terra ela era perfeita e Deus dá o domínio ao homem. Irmãos, Deus te deu filhos, Deus te deu casa, Deus te deu família, Deus te deu bens, Deus te deu tudo. O
A pergunta, irmãos, que inquietou o meu coração é o que nós estamos fazendo. Nós estamos guardando com zelo, nós estamos cuidando com zelo, nós estamos, irmãos, tratando com amor, com mansidão, ou simplesmente estamos tratando por tratar como meras coisas, como mero trabalho, como mero carro. E diga-se de passagem, irmão, uma das coisas mais preciosas que Deus nos incumbiu de cuidar e de zelar é da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Não existe coisa mais preciosa, e a Bíblia nos fala que os filhos são herança do Senhor. Então, irmãos, tudo que Deus nos deu também foi perfeito. Assim como Deus criou o jardim, Deus criou toda a terra, tudo, irmãos, era perfeito e Ele entregou ao homem. Mesmo assim, irmãos, é a nossa família, uma família perfeita. Irmãos, a família, irmãos, ela é constituída na perfeição. Tanto é que Deus, Ele fala que se ajuntar o homem e sua mulher, e se tornarão uma só carne. É em uma só carne. Homens, irmãos, que fizeram a diferença no passado. Homens que fizeram, irmãos, e tomaram posição. Posição essa, irmãos, que não quer dizer que seja simplesmente uma posição boa no trabalho, que não quer, irmãos, simplesmente que seja qualquer outra posição, que nós às vezes valorizamos mais do que aquilo que Deus nos deu. Tudo, irmãos, que nós temos, tudo que somos é de Deus, tudo vem dEle, tudo provém dEle. E o Senhor, irmãos, Ele aqui inquietou o meu coração sobre isso, sobre zelo, sobre cuidado. O reino, irmãos, do Senhor, ele depende de mim e de você. O reino do Senhor, irmãos, diga-se de passagem, ele depende também dos homens. Como eu falei, irmãos, hoje a mensagem ela é ministrada para homens. Hoje a mensagem, irmãos, é para mim, é para você. Hoje, irmãos, o Espírito Santo do Senhor me incomodou a te dizer que nós temos que tomar posição para que o reino do Senhor, o reino de Deus, cresça através das nossas vidas. Eliseu, irmãos, ele queima tudo. Elias passa e ele queima tudo, ele mata os bois, ele faz um grande churrasco. E ele não quer saber, irmãos, ele não olha para trás, mas ele segue em frente. Uma posição de um homem, irmãos, que não sequer olhou nem para a direita nem para a esquerda, mas que quis seguir aquilo que Deus havia predito para ele. E hoje, irmãos, nos nossos dias atuais não é diferente. Hoje, como cabeça de um lar, às vezes nós pensamos é simplesmente trazer um mantimento, trazer o alimento à nossa casa. Não, irmãos, não é somente isso, vai muito mais além. Nós somos, irmãos, o cabeça da casa. Não é simplesmente, irmãos, ser o mantedor, não, é espiritual também. E nós, irmãos, nos dias atuais temos que tomar essa posição como homens. Não apenas, irmãos, homens que os mesmos que estão lá fora também são. Não, irmãos, nós temos que ser homens diferentes, homens compromissados, homens, irmãos, que seguem aquilo que Cristo deixou como ensinamento. Homens que fazem a diferença e não olham nem para a direita nem para a esquerda, mas homens, irmãos, que tratam simplesmente a sua mulher bem. Foi Deus quem te deu, irmãos. Foi Deus quem nos deu, e tudo aquilo que você tem é precioso, é valioso. Tudo aquilo, irmãos, que o Senhor nos deu é precioso, é valioso e é perfeito. E o Espírito Santo, irmãos, me inquietou de tal forma que nós devemos rever urgentemente esse conceito de posição de homem. O apóstolo Paulo, irmãos, ele vai dar algumas indicações a Timóteo no capítulo 6, versículo de número 11. E ele vai dar algumas diretrizes. Ele vai dar algumas diretrizes para ser homens de Deus. Vamos lá. Algumas direções, irmãos, que eu e você, nós devemos ter e não podemos fugir dela. E o que acontece, irmão, nos dias atuais, como homens, às vezes nós nos perdemos nos focos, às vezes nós direcionamos as nossas metas para algumas direções que não provêm do Senhor. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão.
Certa vez, irmãos, eu ministrei também aqui e falei um pouquinho da paciência, da mansidão. E hoje, irmãos, o Espírito Santo me inquieta a dizer novamente: nós estamos, irmãos, gastando muito tempo às vezes com as coisas que estão lá fora. Nós estamos, irmãos, às vezes gastando muito tempo com as coisas que nos querem e crescem aos nossos olhos materiais, e nós estamos perdendo o tempo, irmãos, de simplesmente valorizar, irmãos, e estamos perdendo a paciência e a mansidão com quem nós devemos ter mais. Nós estamos, irmãos, perdendo a paciência e a mansidão com quem nós devemos ter mais. Às vezes, irmãos, o tempo, às vezes ele é tão escasso. Às vezes nós passamos tanto tempo trabalhando e nós às vezes chegamos em casa sem mansidão e sem paciência nenhuma. E às vezes nós até tratamos mal aos nossos filhos, às nossas esposas. Mas o Espírito Santo, irmãos, hoje nos convence que nós devemos valorizar mais e tomar posição como homens de Deus, como homem do lar, tomar posição como cabeça espiritual da nossa casa. Porque tudo que o Senhor te deu, tudo que o Senhor nos deu é perfeito. E o Senhor, irmãos, Ele fala conosco da seguinte forma: nós estamos cuidando, nós estamos zelando, nós estamos, irmãos, verdadeiramente fazendo o papel de homem, nós estamos, irmãos, verdadeiramente cuidando dos nossos filhos, nós estamos verdadeiramente cuidando das nossas esposas, amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. Nós estamos, irmãos, como homens de Deus, batemos o peito e falamos: eu sou homem de Deus. Nós estamos, irmãos, simplesmente às vezes fazendo isso. Para ser homens de Deus, irmãos, primeiro nós temos que ser servos. Toda a criação, irmãos, que Deus fez, Ele agora dá o domínio ao homem. A primeira coisa que eu entendo, Ele passou a ser servo. Ele não é o dono, mas Deus emprestou a ele, para que ele cuidasse, para que ele zelasse, para que ele desse nome, para que ele cuidasse, irmãos, todos os dias. Que ele cuidasse todos os dias. Todo o domínio, irmãos, foi dado ao homem. Agora, o que nós estamos fazendo com este domínio que nos foi dado? O que, irmãos, que você está fazendo com este domínio que foi dado a você? Irmãos, eu vou além. O que, irmãos, você está fazendo como homem de Deus, aquilo que lhe foi proporcionado a fazer no ministério, na casa, na família? O que, irmãos? O que nós estamos fazendo? O que é que está engrandecendo o nome do Senhor? De que forma nós estamos dominando? De que forma, irmãos, você está dominando os seus filhos? De que forma nós estamos dominando as nossas esposas? De que forma nós estamos tratando aquilo que o Senhor nos deu? De que forma, irmãos? Eis a pergunta que o Espírito Santo diz a mim e a você. Nós temos que tomar posição. Assim, irmãos, como muitos homens, tanto no Antigo Testamento como também no Novo, nos relata alguns homens de Deus que vieram e passaram por essa terra e fizeram grandes coisas, baseados, irmãos, não na força, mas baseados na fé. Baseados, irmãos, na fé em Cristo, na fé em Deus. Nós temos, irmãos, urgentemente, como homens do Senhor, como cabeça do lar, nos basear na fé. O Espírito Santo, irmãos, brotou em meu coração esta palavra, e de imediato, irmãos, me veio a seguinte mensagem, que ora ministrada sobre Abraão. Abraão, irmãos, Deus faz o seguinte com ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu te mostrarei. Ele ainda não mostrou, ainda mostrará. Irmãos, hoje nós vivemos em um tempo, em pleno século 21, que às vezes nós estamos preocupados demais com aquilo, o que as pessoas irão ver, ou o que as pessoas irão achar, o que as pessoas irão dizer. Imagine, irmão, se Abraão ele parasse para perguntar: olha, Deus me mandou ir para tal lugar,
Ou Deus me mandou para sair da minha parentela, o que você acha? Será, irmãos, que Abraão tinha tido êxito? Nós, irmãos, como homem, nós devemos nos basear na fé e começar a nos movimentar na fé. Nós, irmãos, como cabeça de um lar, cabeça da casa, nós devemos, irmãos, começar a nos movimentar na fé. É só assim, irmãos, que eu e você poderemos fazer alguma diferença como homens de Deus, como homens praticantes deste evangelho. É simplesmente baseado na fé. Nós temos, irmãos, que parar de olhar ou parar de pensar o que vão achar, o que é que vão dizer. Irmão, se estiver direcionado com o que Deus quer, se estiver direcionado com a palavra de Deus, vai dar certo. Mas o que acontece, irmãos, nos dias atuais, é que eu vejo às vezes muito de nós, homens, que não estão se movimentando na fé. Diga-se de passagem, irmãos, tem se despontado muitas mulheres no reino do Senhor, e o reino do Senhor tem progredido através delas. Também tem se levantado muitos homens, e o reino do Senhor também tem progredido através dos grandes homens. É essa posição, irmãos, que nós temos que entender, que o reino do Senhor também depende de mim e de você, que somos homem, cabeça, liderança. A sua família depende de você. O crescimento dos seus filhos depende de você. O crescimento espiritual da sua esposa depende de você. Tudo passa, irmãos, por uma liderança. Tudo passa por um princípio. E esse princípio passa pelo homem. Por eu e você. Por nós. E nós temos, irmãos, urgentemente, nós temos que tomar posição como homem, como cabeça de um lar. Nós temos, irmãos, que tomar posição e dizer, assim como o pastor Paulo já ministrou assim, e dizer, irmãos, como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, não é simplesmente falar por falar, porque achou bonito. Não, é falar com convicção e com fé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos, irmãos, urgentemente que tomar posição de homem. Em outras palavras, nós devemos tomar posição de macho. Macho esse, irmãos, que respeita a mulher. Macho esse que honra a sua esposa. Macho esse que lida com todos os problemas e a trata com respeito e com dedicação. Nós temos, irmãos, urgentemente que rever alguns conceitos como homens. E eu tenho a certeza, irmãos, que aqui são todos homens de Deus e não praticam nada de errado. Nós, irmãos, nós temos que nos posicionar como homens de Deus. Nós temos que nos posicionar como servos do Altíssimo. Primeiramente, nós somos servos. Você não é dono de nada, eu não sou dono de nada. Quem te deu, irmãos, foi Deus. Não é seu, é emprestado. Então, irmãos, hoje o Espírito Santo nos inquieta a tomar essa posição. Irmãos, Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo, o de ontem, o de hoje e de eternamente. O mesmo Deus, irmãos, que usou grandes homens no passado, também é o mesmo Deus que pode usar a mim e pode usar a você. O mesmo Deus, irmãos, que usou grandes homens que se dispuseram na brecha e colocaram o Senhor como o suficiente Salvador das suas vidas, irmãos. O único Senhor, o único Deus. Vai dar tudo certo para nós também. Deus, irmãos, Ele quer nos usar de uma forma extraordinária. Mas primeiramente, irmãos, para eu e você ser usados, nós devemos começar, irmãos, a honrar aquilo que o Senhor nos deu. Nós devemos, irmãos, se você quer ser usado, comece a honrar, comece a zelar aquilo que o Senhor tem feito e tem dado a você. Irmãos, nós temos o privilégio, como homens do Senhor, como homens de Deus, de sermos imagem e semelhança de Cristo. Irmãos, você não é um qualquer. Você não foi simplesmente gerado, não, você foi feito.
Você foi feito à imagem e semelhança. O próprio Jesus, irmãos, ele se fez carne e ele veio em forma de homem. Olha a responsabilidade, irmãos, que eu e você nós temos. Olha a responsabilidade que nós temos, que você tem. Cabeça do lar, homem da casa, pai. O domínio, irmãos, já nos foi dado. A confiança, ele já confiou a nós. Agora, o que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor, ele colocou em nós? No livro, irmãos, de Lucas, no capítulo 9, o versículo 13, há uma grande multidão que aperta Jesus, e os discípulos, irmãos, eles se achegam ao mestre e vão dizer da seguinte forma: mestre, manda esse povo embora, essa multidão embora, porque já se faz tarde, e eles têm fome. A resposta de Jesus, irmãos, vai ser a seguinte: deem vocês de comer a eles. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo que Jesus, o próprio Deus, ele ainda confia em mim e em você. Mesmo, irmãos, perante os erros e perante as falhas, Jesus, ele ainda confia em mim e em você. E Jesus, irmãos, ele diz o seguinte: deem vocês o de comer. Deem vocês o de comer. Nós, irmãos, podemos fazer a diferença como homens. Nós podemos a diferença e tomar a posição hoje, naquilo que nós estamos errando, ou naquilo que nós estamos desagradando ao Senhor. Nós hoje podemos nos consertar. Nós hoje podemos tomar essa posição como homens. E homens, irmãos, de Deus, em zelo, em compreensão, em mansidão, em paciência, em amor. Nós, irmãos, somos o espelho da humanidade. Nós, a coroa da criação de Deus. Reposicionamos, irmãos, e vemos onde nós estamos errando, quais são as nossas falhas, o que nós temos feito. É muito simples, irmãos, bater no peito e dizer que nós somos, ou nós fazemos, e fazemos bem, fazemos acontecer. Mas se lá no nosso lar, irmãos, não é bem assim, as coisas não vão fluir. Se no nosso lar, irmãos, não está da maneira correta, se nós não estamos honrando, se você não está cuidando, irmãos, não vai fluir. Se você quer, irmãos, uma vida ministerial bem satisfeita e resolvida com o Senhor, aonde há milagres e houver prodígios, você tem que zelar e cuidar daquilo que Deus te deu. O que mais há hoje, irmãos, nos dias de hoje, são divórcios. O que mais nós vemos hoje são famílias, irmãos, que estão sendo destroçadas. O que mais nós vemos, irmãos, nos dias atuais, são pessoas, homens e até mesmo mulheres, que não querem simplesmente mais se sujeitar, que não querem simplesmente mais, porque às vezes ela é muito chata, ou ele é muito chato. É o que basta, irmãos, para quererem o divórcio. Mas eu e você, irmãos, nós temos que nos posicionar e dizer que na nossa casa não haverá divórcio, na nossa casa, irmãos, não haverá contenda, na nossa casa não haverá brigas que causarão divórcios. Homens de Deus, nós, irmãos, temos que cuidar do nosso lar, da nossa casa. O Senhor te deu o domínio. Ao homem, o Senhor te deu o domínio. Mas esse domínio, irmãos, não quer dizer que você tenha que colocar a sua esposa debaixo dos seus pés, não. Pelo contrário, a Bíblia fala que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, a ponto de se entregar por ela. É dia e é hora de nós revermos o que nós estamos fazendo, irmãos. O que você está fazendo como cabeça do lar, como cabeça da sua casa? O que você está fazendo como líder? Eu sei, é uma palavra dura e difícil, mas que nos desperta e abre os nossos olhos, irmãos, até mesmo para ser gratos.
Eu vou te convidar a se colocar sobre os vossos pés. Você hoje, irmãos, homens, hoje a palavra é direcionada a vocês. O Senhor te deu tudo. Assim como Deus, irmãos, Ele entregou todo o domínio ao homem, o Senhor também te entregou tudo que você tem. Foi Deus quem te deu. E tudo que você tem é emprestado. Um dia Ele vai requerer de você. E o que nós, irmãos, estamos fazendo? Quando nós, irmãos, imagine, a Bíblia não diz isso, eu é que estou imaginando. O que você fez com a sua esposa? A tratou bem? O que você fez com os seus filhos? Você tratou eles bem? Ensinou a criança no caminho em que deve andar? Um dia, irmãos, tudo isso nos será cobrado. E nós, como homens, vamos prestar conta. Nós, como homem, cabeça do lar, um dia nós iremos ter que prestar conta. Tudo que o Senhor nos deu foi para zelar e cuidar. Então eu te convido, irmãos, abra o seu coração, abra o seu entendimento, renove o seu entendimento, como nos diz nas Escrituras. Renove, irmãos, hoje. Comece a rever os seus erros, as suas falhas, os seus pecados. Comece a rever, irmãos, a forma como você está agindo no seu lar, na sua casa. Comece a rever, irmãos, a forma que você está tratando aquilo que Deus mais ama e entregou a você. Não foi a mim, irmãos, Deus incumbiu a cada um. Aí outros dizem, irmãos, você não sabe, a minha esposa é muito chata. E eu nem quero saber, irmãos, porque a minha também, eu já convivo com ela há 15 anos, eu ainda não conheço, e ela também é chata. Não há, irmãos, casamento perfeito. Não há. Vocês gostam, mas isso é sério. Isso é sério, irmãos. Não há casamento perfeito, mas há, irmãos, a busca, a renúncia e a perfeição no Senhor. Nós não vamos, irmãos, jamais encontrar perfeição no homem, mas nós vamos encontrar perfeição daquilo que precisamos em Deus. É só em Deus, irmãos. É só em Deus. Não existe outro meio, não existe outro caminho. É só em Deus. Então, irmãos, tomemos posição hoje como cabeça de um lar, como homens de Deus, posição de servo. Irmãos, quando eu falo de posição, eu não falo daquela posiçãozinha, posição. Não, irmãos, posição mesmo de homem, posição de quem defende a sua casa, a sua família com unhas e dentes, posição, irmãos, de quem quer verdadeiramente, naquele grande dia, subir com os seus, não somente com seus amigos, mas também com toda a sua família. Já imaginou? Que glória, irmãos, toda a sua casa servindo ao Senhor, e naquele grande dia você poder ver todos subindo para os céus de glória. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, nós engrandecemos, Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, Senhor, em todo o tempo. Pai, a Tua palavra, Senhor, ministrada aos nossos corações, ó Deus, a qual o Senhor inquietou, Senhor, no meu coração, Pai, para ministrar assim, Senhor, esta passagem da qual o Senhor nos ensina a zelar e a cuidar pelo aquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, nos ensine, Senhor, a tratar com zelo. Pai, nos ensine, Senhor, a cuidar. Nos ensine, Senhor, a amar. Nos ensine a perdoar. Nos ensina, Senhor, a crescer juntos, Senhor. Pai, nos ensine, Senhor, a amar verdadeiramente como Cristo amou a igreja. Pai, nos ensine, Senhor, verdadeiramente a ensinar os nossos filhos no caminho em que deve andar. Pai, que nós possamos, Senhor, dizer, falar como Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, que toda, Senhor, toda crise venha passar. Pai, que toda tempestade, Senhor, venha passar, porém a nossa casa, a nossa família, ela estará firmada na rocha, e a nossa rocha, Senhor, é o Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós sabemos que os dias são maus,
Os dias são maus, mas nós queremos tomar posição no dia de hoje, como homens, como cabeça, Senhor, como homens de Deus. Pai, nós queremos tomar posição, Senhor, e crescer espiritualmente, e crescer, Senhor, em nome de Jesus, baseado na fé, na Tua palavra, Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos desperta no dia de hoje, para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, louvamos e agradecemos para todos sempre. Amém e amém. Uma forte salva de palmas para o Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, isso estava no meu coração, e eu desço de espírito vazio, não de espírito vazio, irmãos, entendam, de espírito regozijando em alegria, mas descansado naquilo que o Senhor ministrou em meu coração.